E te pedimos agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Que caiam por terra agora toda barreira, todo impedimento, toda fortaleza. Consagramos a Ti este lugar, as nossas vidas. E que tudo aquilo que é contrário seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. Buenas noches, Dios los bendiga. Gute Nacht. Eu ia até pedir um tradutor aqui, que nessa última semana eu preguei em alemão, preguei em espanhol, mas vocês imaginam o fiasco que foi, não? Aleluia. Eu e o João tivemos o privilégio de visitar os nossos missionários na Baixa Saxônia alemã e também em Valência, Espanha. Semana que vem eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas, falando um pouco mais a respeito disso. Mas todos eles ficaram extremamente agradecidos, honrados pela nossa visita e principalmente por essa igreja. E a gente conheceu alguns irmãos nossos na fé na Alemanha, alguns irmãos nossos da fé na Espanha, que só conhecem a Jesus porque um dia uma igreja investiu em missionários. Então, louvado seja Deus por isso. Eu quero dizer a todos vocês que estão conosco que é uma alegria muito grande tê-los nesse culto. E eu gostaria de ler um texto que se encontra no Salmo 37. O livro de Salmo fica bem no meio da Bíblia. Se você abrir no capítulo 37, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. O Rodrigo já falou alguma coisa, já cantamos a respeito de confiar em Deus. Então, o título dessa mensagem que vamos compartilhar diz: abençoado ou estressado, você escolhe. A grande verdade é que o estresse é uma palavra nova, até estresse era uma palavra de origem usada na engenharia, usada na mecânica em relação a um material que sofre uma deformação e foi trazida para a questão da saúde emocional, psicológica do homem, do ser humano. E é uma das coisas que mais tem crescido, a ansiedade, a depressão, o estresse. E Deus nos dá, na sua palavra, alguns caminhos para que tenhamos uma vida abençoada. Então, eu e você podemos ter diante de nós dois caminhos. Ou vivemos a bênção de Deus, ou vivemos estressados. Você escolhe. Salmo 37, do verso 3 ao verso 7, nos diz o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A Bíblia nos diz três verdades a respeito da bênção de Deus. A Bíblia nos diz três coisas que são muito bem evidentes em relação a sermos abençoados. A primeira coisa é que nós não merecemos ser abençoados. Essa é a grande verdade. Nós recebemos, a Bíblia diz que todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque se fosse para merecer, ninguém de nós poderia dizer: Deus, tu tem que me abençoar porque eu sou legal, eu sou bom, eu faço isso, porque todos nós pecamos, pisamos na bola. A segunda coisa que a Bíblia nos diz é que apesar de eu e você não merecermos, Deus gosta de abençoar. Deus é extremamente longânimo. A Bíblia diz através do profeta Jeremias que Deus diz: eu terei alegria em fazer-lhes o bem. Deus tem prazer, Deus se alegra. É como um pai que tem alegria em abençoar os seus filhos. É como alguém que gosta de ver as pessoas felizes e proporciona dádivas a elas. Deus é assim. Agora, Deus, apesar de eu e você não merecermos e Ele gostar de nos abençoar, Ele nos estabelece que existem algumas bênçãos que são condicionais.
A promessa de Deus depende da minha obediência. Salmo 31, verso 19, nos diz que como é grande a bondade do Senhor que reserva para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. A grande verdade é que existem bênçãos que são incondicionais, independe do que façamos, mas existem algumas bênçãos que dependem da nossa obediência, são bênçãos condicionais. Por isso que o profeta Ageu, ele olha para mim e para você, e ele faz uma indagação, uma pergunta que cada um de nós precisamos responder. E ele diz: pensem em como vocês têm agido, pensem em como vocês têm vivido, e vejam qual tem sido o resultado. Essa é a grande questão. Deus está constantemente olhando para mim e dizendo para mim e para você: olhe, examine para onde os seus passos estão te levando. Vejam para onde os caminhos que você está escolhendo estão te levando. Gente, nós temos uma dificuldade muito grande de fazermos reflexões. E Deus está querendo dizer para mim e para você que é preciso avaliar. Podemos viver uma vida abençoada ou uma vida estressada. Quando Deus nos abençoa, quando a bênção de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, de uma família, de uma casa, a Bíblia diz que Ele satisfaz todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Quando Deus promete isso ao povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 28, do verso 2 ao verso 8, a Bíblia nos deixa bem claro que todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Se vocês obedecerem ao Senhor. E daí ele complementa dizendo: vocês serão abençoados no campo, vocês serão abençoados na cidade. Os filhos de vocês serão abençoados. As colheitas que vocês fizerem, que significa o trabalho das suas mãos, serão abençoados. Ele diz: a sua cesta e a sua amassadeira jamais terão falta, serão abençoados. Ele diz que o Senhor abençoará tudo o que você fizer. Gente, não é isso que nós procuramos? Não é a gente poder olhar para trás e dizer: poxa vida, a minha vida só andou para frente, os meus filhos estão sendo melhores do que eu. Quem lembra do meu pai sempre dizia, eu sempre orei a Deus e disse: eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. E daí eu dei maior do que meu pai, porque ele queria que o filho fosse maior, então eu passei dele uns 7 centímetros. Mas ele exagerou, né? Mas o que vamos fazer? A grande verdade, eu não fiz essa oração, por isso que o meu filho é 1,93 m só. A grande verdade é que Deus quer que você seja abençoado, os seus filhos sejam abençoados e a sua casa seja próspera. Mas existem bênçãos que são condicionadas. O que é condição? Existe uma condição, existe um sine qua non, como se diz em latim. Se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. É isso que Deus está dizendo: diante de mim, de você, existe um futuro. Gente, não existe destino, não existe o seu caminho escrito nas estrelas, como deu um filme desses dias muito famoso, um livro muito famoso, A Culpa é das Estrelas. Não existe isso. As estrelas não têm culpa nenhuma. A grande verdade é que eu e você somos consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. E eu e você temos diante de nós uma promessa. Deus diz: eu prometo a você que Deus fará tudo. Mas existe uma condição: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Então essa promessa é uma promessa condicional. Você quer viver a bênção de Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas eu e você somos tentados a não entregar o nosso caminho ao Senhor. Eu coloquei aí no informativo, você pode perceber, 3 razões porque eu e você somos tentados a não entregarmos o nosso caminho a Deus. A primeira é quando a gente começa a fazer comparação com outras pessoas, com outras situações. Por que isso impede a gente de entregar? Porque isso produz decepção. Quando você compara com outras situações, quando você compara com outras pessoas, isso traz para você decepção. Quando você olha por causa da prosperidade de outras pessoas, principalmente de quem é mal, você se
decepciona, você se frustra. A minha mente e a sua mente, nós sempre somos seletivos. E quando você compara, você despreza o todo, o conjunto. Eu fiz uma viagem agora ao norte da Baixa Saxônia, noroeste da Alemanha. Você vai lá, você fica impressionado, primeiro mundo. Mas, gente, aquele país lá, desde que existe história do mundo, já existe aquela região. O Brasil está aqui, Canoas tem 70 anos. Então, você comparar lá com cá, você vai ficar frustrado. Você diz assim, meu Deus do céu. Mas a grande verdade é que comparação traz problemas. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu tenho 4 filhos, eu tinha que cuidar porque quase sempre tudo que eu fizesse para um tinha que fazer para o outro. Então, se eu enchesse o copo de refrigerante de um tantinho assim e o outro um pouquinho assim, eles diziam, o da fulana está mais cheio, o da Jéssica está mais cheio. Então eu tinha que botar assim um do ladinho do outro e encher os 4 igual. Por quê? Porque criança é chata. E compara. Agora, eu fui lá e comprei um chocolate para cada um. Então eu tinha que comprar tudo igual, da mesma marca, para não dizer, eu estou brincando, agora eu estou pegando o pé deles. A grande verdade é que quando a gente é infantil, a gente compara as coisas. Fez isso para ele, ama mais ele do que eu. Gente, isso nos impede de entregarmos o nosso caminho a Deus. Observe, pense, porque quem olha para as outras pessoas e se acha menos ou se acha mais, está equivocado e não consegue perceber o amor de Deus para com a sua vida. Segunda coisa que nos leva a não entregarmos o nosso caminho a Deus é uma ansiedade. A ansiedade diante do que nos pode conceder. Gente, a grande verdade é que a ansiedade, ela produz em nós um certo tipo de ateísmo. Não, eu não sou ateu, pastor, eu creio em Jesus. Mas existe um ateísmo que nós poderíamos dizer que é um ateísmo funcional. O que é isso? Ateísmo funcional é quando você tem uma ansiedade e você não acredita que Deus está agindo ou que Deus vai intervir, ou que está fazendo uma coisa, você decide fazer as coisas. Por achar que nada vai acontecer, que nada vai dar certo, você decide fazer alguma coisa. Se eu não fizer por mim, ninguém faz nada. Se eu não ir à caça, se eu não arranjar um marido, se eu não arranjar uma esposa, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu vou me perder. Então vão à caça, vão resolver as coisas. Quando eu e você deixamos que a ansiedade diante daquilo que pode nos acontecer, nós acabamos deixando de entregar as coisas a Deus. A gente pensa no fundo, Deus não pode fazer nada. Ou Ele vai demorar demais para fazer, então eu preciso fazer rápido. Essas pessoas que vivem essa vida ansiosa, elas não conseguem entender o que Jesus diz no Sermão da Montanha. Quando Jesus olhou e disse, por que vocês estão tão ansiosos? Olhem para os lírios do campo. Vocês já viram os lírios do campo? Aquelas flores belas? Jesus disse, olha, eles não fiam, não tecem, mas nem Salomão se vestiu como ele. Olhem os pardais, eles não plantam, eles não semeiam, mas nenhum deles passa fome, porque Pai do céu cuida deles. Para uma pessoa que vive a ansiedade, ele está dizendo, se eu não fizer por mim, eu morro de fome, se eu não botasse aqui. Essa ansiedade nos leva a não confiarmos em Deus, a nos entregarmos. A gente confia no nosso emprego, a gente confia no salário do nosso marido, a gente confia no sucesso da nossa empresa, a gente confia na estabilidade do governo, se a fulana ganhar, se o fulano ganhar, se a coisa for assim, a crise, todo mundo falando que vai dar. Gente, isso é ansiedade. E isso nos leva muitas vezes a deixarmos de confiar em Deus. A terceira razão, primeiro nós nos comparamos, segundo a ansiedade, a segunda é quando você tem uma visão excessivamente limitada de Deus. A grande verdade é que existia um homem chamado Voltaire, e ele dizia que se Deus criou o universo, se Deus criou os homens, pode até ter criado, ele disse, mas ele criou, virou as suas costas e foi fazer outra coisa, nos deixou a nossa própria sorte. E sempre que eu e você temos uma visão excessivamente limitada de Deus, nós estamos tendo uma visão voltariana. Nós estamos achando que Deus até criou, Deus até não se importa, mas Ele não está tão envolvido nos nossos negócios, não. Ele não está tão envolvido.
Alguns chegam a achar que Deus criou algumas regras e eu tenho que ir atrás delas. Não acreditam em milagre. Deus criou a lei da gravidade. Tudo que sobe, desce, tudo é atraído para o centro da terra. Mas Jesus faz milagres, ele caminhou sobre as águas. Ele fez um machado de ferro flutuar, não Jesus, mas Deus fez um machado de ferro flutuar. A grande verdade é que Deus estabelece regras, mas ele quebra essas regras, e isso se chama milagre. Então quem tem dificuldade em crer em Deus, que tem uma visão excessivamente limitada, ele pensa assim: como é que Deus vai melhorar a minha questão financeira? Como Deus vai resolver essa crise conjugal? Como Deus vai poder fazer uma coisa dessa se o meu marido já saiu, se a minha mulher já saiu de casa, se o meu filho está envolvido nas drogas, se essa doença incurável nos atacou? Como? Porque racionalmente existem coisas que não existem solução. Então a gente não entrega a Deus porque nós simplesmente não acreditamos em um Deus que é grande, um Deus poderoso. E no fundo, a gente acaba achando que Deus tem alguns que são preferidinhos dele, queridinhos dele. Ah, para aquele lá ele abençoa, agora eu não. Se fosse com fulano, se fosse com ciclano. Então, muitas vezes, a nossa visão extremamente, excessivamente limitada, porque, na verdade, nenhum de nós aqui nesse lugar, e nem em lugar nenhum do mundo, tem uma visão clara de quem é Deus e o que Deus pode fazer. Só que alguns têm uma visão um pouquinho assim. Agora, uns têm uma visãozinha tão assim, ó, que Jesus, o Deus dele, não faz nada. Então Deus está nos levando a entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele. Então essas três razões essas três tentações é para a gente não entregar. Agora, quais são as razões para entregarmos o nosso caminho a Deus? A Bíblia nos diz que a primeira é uma razão negativa, que é a impossibilidade de controlarmos a nossa vida. Gente, vamos ser honestos. A grande questão para a ansiedade é nós reconhecermos que nós não somos capazes de dirigir a nossa própria vida, o nosso próprio destino. É claro que eu e você não estamos soltos no mundo no sentido de que não vamos controlar nada. Mas existem coisas que realmente eu e você não podemos controlar. Existem coisas que eu e você podemos nos esforçar o máximo para vivermos segundo os nossos princípios. Nós podemos fazer de tudo para viver segundo os nossos valores e as coisas não vão acontecer como a gente quer. Essa é a grande verdade. Existem situações que fogem totalmente do nosso controle. Por quê? Porque estão no controle talvez de outra pessoa. Quantos aqui, ou quantos talvez já, me perdoem, levaram um chute no traseiro que não queriam ter levado, mas a outra pessoa decidiu dar um chute no traseiro. E agora o que eu vou fazer? Vou dar um tiro no cara? O cara não quer saber nada de mim. Quantas pessoas enfrentaram situações difíceis porque alguém fez mal para elas? A grande verdade é que muitas vezes existem fatores que fogem ao nosso controle. Então Deus está dizendo a mim e a você: nós não estamos à deriva, nós não estamos aí tateando no escuro. Existem coisas que nós controlamos, mas eu e você não controlamos tudo. Vamos ser bem honestos. Agora, nesse momento, eu e você podemos ter um tilt na cabeça aqui. Não podemos ter um aneurisma, não podemos ter um AVC, não pode alguma coisa entupir aí e você ficar... Pode. Você tem controle sobre o seu corpo? Seu coração batendo? Você vai dormir e nem sabe se o coração está trabalhando. Às vezes alguma coisa para de funcionar. Você tem a sua família, você tem os seus filhos. Mas, às vezes, alguma coisa, mesmo contra todo o nosso esforço, mesmo contra toda a nossa vontade, mesmo contra tudo aquilo que a gente gostaria, as coisas não saem como a gente quer. Às vezes eles fazem escolhas, às vezes as pessoas fazem escolhas. A grande verdade é que eu e você perdemos o controle das coisas. Mas isso não significa que as coisas não tenham controle. Deus está no controle de tudo. Essa é a grande verdade. Eu e você podemos não ter o controle das coisas, mas não significa que não estão essas coisas sob o controle. Deus continua no controle. Por isso Ele nos convida, entrega.
Entrega o teu caminho. Você precisa entregar, precisa confiar. A segunda razão por que eu e você deveríamos entregar todas as coisas a Deus é que não podemos nos esquecer o quanto Ele nos ama. A grande verdade é que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer naquela cruz. Gente, esse amor é a graça de Deus em ação. Esse amor é a graça de Deus em operação, ainda hoje agindo. O mesmo amor que colocou Jesus naquela cruz por mim e você continua valendo hoje. Tem gente que acha que Deus só botou Jesus na cruz naquela época, que hoje não faz mais nada. Não, pelo contrário. Ele continua hoje nos amando tanto quanto nos amou sempre. Então nós precisamos ficar cada dia mais assombrados, surpreendidos o quanto Ele nos ama. Então nós precisamos aprender a entregar o nosso caminho a Deus, porque Deus é sempre maior, Deus é sempre mais amplo, Deus é sempre completo do que tudo aquilo que eu e você possamos pensar, imaginarmos a respeito disso. Por isso o amor de Deus, demonstrado em Cristo Jesus, nos aceita, nos recebe, nos acolhe, não importa qual seja a circunstância. Ele te ama, Ele nos ama, essa é a verdade. Por isso que quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não nos vê um fracassado. Ele não vê alguém que diz assim, não vou perder mais tempo com esse cabra não. Pelo contrário, Ele continua olhando para nós e acreditando na gente. Apesar de você não conseguir se livrar dessa sua compulsão, dessa sua vício, dessa sua pulsão para algo que te destrói. Apesar de você viver a sua vida talvez obcecado pelo sexo, pela comida, pela bebida, pelos vícios, por julgar outras pessoas, por não acreditar se ser aceito por Deus, Deus continua te amando. Então por isso que eu e você precisamos olharmos e crermos no amor de Deus. Para Deus, você não é uma pessoa que está envelhecendo e que está sendo esquecida pelas pessoas. Para Deus, você não é apenas uma pessoa com câncer e que vai ter poucos dias de vida. Para Deus, você não é uma pessoa que está com Alzheimer. Você é uma pessoa a quem Ele ama, não importa qual seja a sua realidade. Para Ele, você não é um desviado da fé. Para Ele, você não é uma pessoa que não merece crédito. Pelo contrário, para Ele, você é uma pessoa por quem Cristo morreu na cruz. Talvez você acha que eu sou um cara que tem um emprego insuportável, uma vida medíocre. O que eu ganho, o que eu faço, todo mundo me menospreza. Para Deus você continua sendo uma pessoa querida e amada, e Ele quer dar um sentido à sua vida. Talvez você seja uma pessoa que esteja vivendo uma vida derrotada pela depressão, pela ansiedade. Mas saiba que Deus continua te amando. Você é foco, é alma do amor de Deus. Ele acredita em você, Ele aposta em você. Por isso nós precisamos entender que não importa o caminho que a nossa vida levou, não importa onde estejamos nesse caminho, você e eu já fomos aceitos. Porque Ele viu, Ele anteviu toda a nossa existência e não importa a circunstância, Ele nos amou. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai fazer com que Deus te ame mais. Ou você vai fazer alguma coisa que vai fazer com que Ele te ame menos, porque Ele já sabe tudo o que você vai fazer. A grande verdade é que Ele nos ama tanto, Ele nos aceita e quer que a nossa vida seja diferente. Por isso Ele diz, através do profeta Ageu, considerem, observem a vida que vocês estão levando, para onde isso está levando. Acorda, eu quero te abençoar. A grande verdade é que às vezes a gente não entende algumas coisas em relação a Deus. Se Deus me ama, Ele vai assinar tudo o que eu quero. Ele vai fazer todas as minhas vontades. Gente, isso é coisa de pai que não ama filho. Pai que não diz não para filho. Pai que diz assim, eu nunca disse não para o meu filho. Eu nunca precisei disciplinar o meu filho. Esse pai não ama filho. Porque quem ama disciplina. E isso não é eu que estou dizendo, isso é Deus que está dizendo através da sua palavra. Quem ama disciplina, quem ama ensina a dizer não. Por quê? Porque nenhum pai vai deixar o filho chegar na beira de um prédio de 10 andares, lá subir na cobertura de um prédio de 10 andares, e a criança subir no parapeito e dizer assim, ai que legal, eu vi o super-homem voando, eu vou pular. E o pai vai dizer, pula meu filho, vamos ver se vai dar certo. Você vai deixar? Você vai dizer não.
Talvez tenha pai que vai ter que fazer uma explicação dizendo o que é a gravidade, para que faz, né? Chamar um psicólogo para ajudar. Mas a grande verdade é que Deus ia dizer: desce daí, moleque, antes que eu te dê umas biabas. Mas a grande verdade é que um pai que ama, ele diz não. Deus muitas vezes nos está tratando, e você às vezes acha que porque alguns nãos de Deus é que Ele não te ama. Não, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso você precisa entender que muitas vezes os nossos conflitos são a nossa ignorância da maneira como Deus nos ama. É a nossa ignorância em não entendermos que Deus está querendo nos livrar do estresse, daquilo que traz problema. Por isso, Deus às vezes diz não. Queremos algo e Ele nos diz não. Se Ele disse não, é porque Ele te ama. A segunda razão que nós devemos aprender a entregar a Deus é que nós não podemos perder de vista a justiça de Deus. Nesse salmo, o salmista diz, ele mostra que ele se irritava quando via as pessoas erradas, as pessoas corruptas, as pessoas injustas se dando bem. Ele diz: você não deve perder de mente, na sua mente, você não deve perder a compreensão que o amor de Deus inclui a sua justiça. O amor de Deus não exclui a sua justiça. Por isso que toda injustiça no mundo, tudo o que é errado no mundo, tudo o que as pessoas fazem erradamente é um atentado, é uma agressão contra a justiça de Deus. A Bíblia nos diz que a justiça de Deus excede a nossa. E a Bíblia diz que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Então Deus está dizendo a mim e a você que não devemos nos preocupar com isso. Porque muitas vezes nós não entregamos o nosso caminho ao Senhor, preferimos seguir o caminho dos ímpios. Porque estamos vendo a prosperidade visível dos ímpios, estamos nos comparando com os ímpios, estamos andando no caminho dos ímpios, porque na verdade estamos invejando os ímpios. Ou do contrário, nós estamos querendo que os ímpios se explodam, nós estamos querendo que Deus faça uma justiça vingativa. A justiça de Deus não é vingativa como a nossa. A Bíblia nos diz que certa feita da história de Abraão, Abraão mandou Agar embora. Já preguei a respeito disso. Agar era sua concubina, tinha tido um filho com Abraão. Chegou um momento que ela e a Sara não se deram muito bem. Ele pegou um pouco de comida, um pouco de água, botou na mão da mulher e mandou a mulher no deserto embora, com uma criança. Ele foi extremamente injusto. Ele não foi um homem que pensou no bem-estar daquela mulher. Poderia ter dado um animal, poderia ter lhe dado um servo, poderia ter lhe dado muitos mantimentos para ela poder chegar numa cidade. Mas a Bíblia diz que a injustiça de Abraão não foi a maneira como Deus tratou Agar. Apesar de Abraão ter sido injusto, abandonado Agar e o seu filho, Deus não as abandonou. Por isso nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Os aflitos vão clamar a mim, diz o Senhor. Os aflitos vão se voltar a mim, mas o Senhor vão os ouvir. O Senhor os ouve e os livra. Então eu e você precisamos entender que se vamos fazer alguma comparação na nossa vida, se temos que fazer alguma comparação, nós devemos nos comparar com o amor de Deus. Devemos nos comparar com o próprio Deus, a maneira como Deus trata as nossas vidas. Por isso, eu e você somos desafiados a entregar a Deus toda a nossa vida. Como a gente faz isso? Esse salmo nos dá algumas maneiras, os passos para receber a promessa de Deus. Veja bem, você quer que Deus cuide de tudo na sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo o mais Ele fará. Que benção! Mas existem algumas condições. A primeira, verso 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Gente, a grande verdade, ou eu confio em Deus, ou eu confio em mim mesmo. Essa é a questão. Essa é a questão mais importante na nossa vida. Essa é a condição fundamental que todo homem, toda mulher um dia estarão diante de Deus e vão ter que responder olhando nos olhos de Deus sobre quem depositaram a sua confiança. Jesus morreu naquela cruz, muito legal, muito bom, mas em quem você confia a sua vida? Isso não serviu de nada. A grande verdade é que essa é a decisão mais importante. Entregarmos, decidirmos, confiarmos verdadeiramente em Deus. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 3, o verso 5 e o verso 7:
confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie, não se firme, não construa sua vida sobre o seu próprio entendimento. Pelo contrário, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Tem gente que só precisa reconhecer Deus na vida espiritual dele, na vida de ir na igreja. Agora, na vida financeira dele, na vida profissional dele, na vida familiar dele, nos relacionamentos dele, na sua vida vocacional, nada disso ele reconhece Deus, daí ele vive do jeito que ele quer. Deus está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Significa o quê? Que em vez de você ficar dando volta para lá e para cá, batendo com a cabeça aqui, com a cabeça lá, as coisas não dando certo, você vai estabelecer um caminho reto. Um caminho que tem um ponto de saída e um ponto de chegada, que é aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer lhe abençoar. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Esta é a nossa escolha. Confiar em Deus. Esta é a sua escolha. Você tem confiado em Deus? O que eu ouço de pessoas que querem me justificar, querem racionalizar, querem, vamos dizer assim, até mudar o que nós cremos como igreja, para que a vontade de Deus se conforme àquilo que elas acham, àquilo que elas pensam. Mas eu estou me sentindo tão bem, está sendo tão bom para mim, ai, é tão legal, eu até ouço, às vezes até mas no fim eu tenho que dizer: não fui eu que inventei as regras. Confia no Senhor. E gente, confiar, como nós vimos, é obedecer. Já contei a história aquela do menino, que o pai dizia: pula, meu filho. Já falei das minhas meninas quando eram pequenos. Nós estávamos em Santa Catarina, num barco, numa lancha, e elas estavam dentro. E eu pulava na água, elas não sabiam nadar. E elas subiam em cima da cobertura da lancha, e eu dizia: pula, minha filha. E elas não pensavam se o pai ia segurar, se o pai não ia segurar, se sabia, se não sabia. Elas pulavam na água, porque elas acreditavam que o pai ia segurar. Às vezes tinha que agarrar pelo cabelo, mas a gente segurava. Até que aprenderam a nadar. Confiar em Deus, essa é a nossa escolha. Mas para confiar em Deus nós precisamos nos deleitar no Senhor. O texto diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, em outra versão diz: deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é isso? É quando você tem uma grande afeição por Deus. Eu não sei se você tem alguma grande afeição por uma pessoa que quando você passa algum tempo longe dela e você a vê, você a abraça, você gosta de estar com ela, você se sente legal, você se sente em casa, você se sente à vontade quando você tem uma grande afeição. A grande verdade é que eu e você não podemos nunca amar Deus como Ele nos ama. Mas a grande verdade é que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. A grande verdade é que a confiança é resultado de quem ama. Porque se eu amo a Deus e sei que Ele me ama, eu sei que Ele não vai me deixar mal. Essa é a verdade. É preciso colocarmos todos os nossos desejos diante de Deus. Antes de colocá-los diante das nossas decisões, nós devemos colocar diante de Deus. E dizer: Deus, eu devo ter esse desejo. Esse desejo deve vir, é isso que tu quer para mim? Eu preciso andar atento em relação a isso. Será que eu preciso ter o que eu quero ter? Deus. Será que essa vontade, será que essa obsessão, será que isso que eu procuro realmente é o que eu preciso ter? Ou eu estou querendo ter isso só porque os outros têm, só porque os outros falam, só porque a mídia faz isso? Quando eu realmente me agrado de Deus, quando eu tenho afeição plena com Deus, quando eu me deleito em Deus, é quando eu paro de idolatrar a mim mesmo. É quando eu abro mão do eu mereço, eu preciso, é isso que eu quero.
E eu coloco então a minha vontade a Deus, os meus desejos a Deus. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso me deleitar em Deus, mas fundamentalmente eu preciso me entregar-se a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, mas não parar de caminhar. Tem gente que acha que entregar o seu caminho ao Senhor é parar de caminhar. É tipo assim: Deus, eu vou entregar para ti essa área da minha vida, e cruza os braços, deita na cama, deita na rede, tomando água de coco e dizendo: Deus vai providenciar tudo, eu entreguei tudo para o Senhor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos entregar o Senhor, nós precisamos continuar caminhando. Quando eu entrego a minha vida a Deus, Ele me perdoa, Ele redime a minha vida do passado. Ele abençoa, Ele ilumina o meu presente para que eu entenda, compreenda o momento que eu estou vivendo. Mas fundamentalmente Ele me mostra a direção para o futuro. Para isso eu preciso estar com os olhos abertos. Existem muitas pessoas que não estão vivendo o que Deus quer porque estão não olhando para o futuro. Estão perdidos, desorientados. Gente, é preciso alargar a mente. A Bíblia nos diz que a caminhada do justo que Deus abençoa, a caminhada do homem, da mulher de Deus que Ele abençoa, é aquela caminhada de quem entrega o caminho ao Senhor e continua caminhando. Por isso eu digo a você, se você está com dificuldades financeiras, se as coisas estão apertadas na sua vida, pare de gastar o que você não tem. Primeira coisa, aprenda a administrar o que você tem. Tem gente que quer que Deus abençoe, mas ele não sabe usar um cartão de crédito. Já contei aqui que quando eu ganhei o meu primeiro cartão de crédito, quando fui trabalhar numa empresa estatal, me endividei até o pescoço, não conseguia mais sair. Cada vez que meu salário batia na minha conta, o banco pegava tudo e eu já no terceiro ou quarto dia já entrava no vermelho de novo. E para me curar daquilo eu precisei quebrar meus cartões de crédito e por um bom período, acho que 2 ou 3 anos, eu nunca tive mais cartão de crédito. Até que eu entendi, fui curado disso. E hoje, eu tenho tanto cartão, não tanto, mas me oferecem tanto cartão, e graças a Deus, pela bondade de Deus, nunca mais dei dinheiro para banco por juro e por coisa nenhuma, que é uma extorsão que fazem nesse país em relação a juro. Tem gente que ele não consegue abençoar ninguém. Tem gente que não consegue ofertar para nada. Nós, graças a Deus, abençoamos agora uma capela lá no sertão nordestino. Louvo a Deus pela vida de vocês. O nosso alvo era de 25, fomos a 33.828 com 27. Mas tem gente que não pode dar nada, sabe por quê? Porque ele está dando dinheiro para banco. Sabe? Ai, Deus, o que eu vou fazer? Quer ser abençoado de Deus? Pare de gastar que nem um tolo. Mas eu não sei fazer. Tem tanta gente aqui nessa igreja que pode lhe ajudar. Tem tantas coisas que você pode aprender. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, mas continue caminhando, continue aprendendo. A caminhada que Deus abençoe é a caminhada de uma pessoa que olha para a sua vida e diz: poxa vida, essa minha profissão, essa minha carreira, não tem um futuro muito bom não. Estude, volte a estudar, busque uma profissão melhor. Esse é o caminho que Deus abençoe. Agora, se contentar, porque eu gosto tanto do meu trabalhinho lá, é legal, mas você vai ganhar R$1.500 a vida toda. Pelo amor de Deus, tio. O caminho de quem Deus quer abençoar é de caminhos de pessoas que entregam a Deus e continuam caminhando. Talvez você está vivendo uma vida que os teus relacionamentos nunca dão certo. Talvez você está vivendo uma caminhada que você sempre está dizendo: eu não sei o que deu lá, eu não consegui ficar naquela igreja lá porque são tudo muito chato. Eu não consegui ficar com namorada nenhuma, eu não consegui lá naquele emprego, não sei o que. Eu estou pegando. Pare de ser chato, pare de ser ranzinza, pare de ser isso, você sabe o que é. Mude, seja uma pessoa agradável. Tem gente que quer que Deus abençoe, gente, mas ele chega dizendo: não, eu sou muito sincero. O que tem que dizer eu digo na cara. Você quer comigo é assim. Não pare em lugar nenhum. Isso não é sinceridade, isso é burrice. Então você quer que Deus abençoe os seus relacionamentos? Pare de ser agressivo. Se você quer que as suas emoções
sejam consertados. Se as suas emoções estão bagunçadas, estão em frangalhos, procure ajuda. Busque ajuda. Entregue o seu caminho ao Senhor, mas confie nele, mas continue caminhando. Se você não encontra na Bíblia, na palavra de Deus, lugar no seu coração, se você não consegue ter afeto, prazer, volte-se para Deus. Tenha disposição, ore, busque, leia. Nós precisamos entender que a quietude faz parte da caminhada. A quietude é quando você para de fazer tudo o que tem que fazer e você se aquieta diante de Deus. E você se volta para Deus. A vida tem esses momentos. Ninguém consegue manter o mesmo ritmo a vida toda. Gente, existem momentos de parar e refletir. A Bíblia diz que o justo no devido tempo dá fruto. Ninguém vive a vida toda dando fruto. Gente, existe tempo para todas as coisas. Então existem momentos que você precisa aprender a descansar em Deus, ficar quieto. Mas existem momentos que você precisa caminhar, continuar caminhando e fazer. Por isso, nós precisamos aprender a entregarmos a Deus. Porque depois que entregamos a Deus, vem aquilo que a Bíblia chama de descanso. Se você tem uma mensagem a levar a alguém, leve. Se você tem que fechar a porta da sua loja, do seu negócio, você precisa fazer alguma coisa, feche. Mas faça alguma coisa, tome uma iniciativa na direção de Deus. Por isso que o verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. A Bíblia diz que um jovem rico procurou Jesus e falou um monte de coisas. Jesus amou aquele jovem e disse: tá, então agora vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem para cá e me segue. A Bíblia diz que ele voltou para casa triste, porque ele não queria descansar em Jesus, ele queria descansar no seu dinheiro, nos seus bens. Enquanto nós não descansarmos em Deus, você estará guardando, retendo o que é secundário e abrindo mão do que é fundamental, do que é primário, do essencial. Então Deus não quer que você seja pobre, que você seja medíocre, não, pelo contrário. Ele quer que você aprenda a descansar na única coisa que não pode ser tirada de você. É o seu relacionamento com Deus. Nem o diabo, nem ninguém pode impedir você de ter um relacionamento com Deus, a não ser você mesmo. Então não é o marido, não é a esposa, não é o pastor, não é a igreja, não é a crise, não é nada. Tudo depende da minha disposição de entregar a minha vida em Deus, confiar nele e fundamentalmente descansar. Por isso que o salmista constantemente estava orando a Deus e ele dizia: minha alma descansa somente em Deus, ó minha alma. Minha alma, você precisa descansar em Deus, porque é dele que vem a minha salvação. Essa é a verdade. E quando a gente descansa em Deus, a gente aprende a esperar em Deus. Espera no Senhor e segue o seu caminho, diz o texto. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Mas os ímpios aqui do lado, o cara aquele lá que é um baita de um tramposo está indo tão bem. Pare de olhar para ele. Pare de olhar para o carrão que ele tem, para a casa que ele tem. E volte-se para Deus. Espere em Deus. O teu sapato está apertado. Solte o cardaço e continue caminhando. Quando você diz: eu posso, Deus vem para mim e para você e diz: não, meu filho, não é eu posso, é confia em mim. Quando eu olho e digo: mas eu mereço, Deus vem e diz: meu filho, aprenda a deleitar-se em mim, aprenda a encontrar suficiência em mim, agrada-te de mim. Quando eu digo: é meu, e eu retenho, eu seguro, eu não reparto, eu não sou generoso, Deus diz: entregue-me, confia. Às vezes nós estamos segurando os nossos filhos, às vezes nós estamos segurando a nossa honra, às vezes nós estamos segurando os nossos direitos, às vezes nós estamos batendo de frente, e Deus diz: entrega tudo. Mas eu tenho que fazer assim, porque se eu não fizer assim, vão se aproveitar de mim, vão fazer isso. O que ele está pensando, o que ela está pensando? Deus diz: entrega-me. Às vezes nós estamos dizendo: mas eu me esforço tanto, eu faço tanto, eu batalho tanto, eu fiz isso. Deus diz: descansa em mim.
O maior esforço que eu e você devemos fazer é aprender a nos esforçarmos para descansar em Deus. Às vezes eu me pergunto, e agora? De onde me vem o socorro? De onde vem a minha ajuda? Deus olha para mim e diz, espera em mim, confia em mim. Por isso, nessa noite, eu quero perguntar a você, você quer viver uma vida abençoada? Ou você quer continuar vivendo uma vida estressada? Você escolhe. O que você tem feito? A maneira como você tem vivido? Você já tem avaliado aonde os teus caminhos têm te levado? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, eu reconheço, nós reconhecemos que temos dificuldades. Nós até dizemos que entregamos tudo ao Senhor, nós até dizemos que confiamos em Ti, nós até às vezes falamos isso, mas quando o sapato aperta, quando as coisas ficam difíceis, nós temos as nossas dificuldades. Muitas vezes estamos nos comparando, olhamos para os lados, e isso tem nos trazido tanta inquietação. Nós estamos muitas vezes, Pai, olhando para os outros e nos achando mais, nos achando menos. Jesus, às vezes a ansiedade, a preocupação, mas nós não podemos controlar nada, nós não sabemos nem se vamos ver o dia de amanhã, nós não sabemos se vamos estar aqui no domingo que vem. Na verdade, existem tantas variáveis que foge ao nosso controle. Nós temos os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos, nós educamos os nossos filhos, nós caminhamos os nossos filhos, mas às vezes os nossos filhos se vão. Oh Deus, ajuda-nos a entender que Tu não estás indiferente à nossa realidade. Tu não estás distante daqueles que se voltam para Ti. Mas em nome de Jesus, nos ajuda a entregarmos, a confiarmos. Como uma criança pequena que não sabe de onde vem, como o papai paga as contas, como o papai mantém a casa, mas ele só sabe dizer, estou com fome, só sabe dizer, estou com frio, só sabe pegar o colo do papai e dizer, me abraça. Ele não tem nenhuma consciência da realidade, porque a única coisa que ele sabe é que ele tem um pai, tem uma mãe que o ama, e é isso que Tu queres conosco. Pai, alarga a compreensão, a visão de cada um dos Teus filhos essa noite, para que verdadeiramente tenham essa disposição de confiar no Senhor. Porque o Teu amor não é seletivo, o Teu amor não nos rejeita, pelo contrário, Tu nos aceita e nos ama a ponto de queremos que a nossa vida seja diferente, que não continuemos vivendo a mesma vida. E possamos descansar na confiança do Senhor. Que possamos fazer do Senhor o nosso deleite, a nossa alegria. Pai, tudo começa com uma decisão, com uma escolha. E eu convido agora, Pai, que o Espírito Santo de Deus possa convencer a cada homem, a cada mulher nessa noite, a entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé. E ainda com seus olhos fechados, talvez você esteja aqui essa noite e não conheça Jesus de uma maneira pessoal e verdadeira. Talvez você esteja aqui essa noite e a sua experiência com Deus é uma experiência religiosa. A sua experiência com Deus não mudou nada na sua vida, os seus relacionamentos não trouxe sentido nenhum. Talvez você esteja como salmista, que muitas vezes a sua vida era questionada, o teu Deus onde está? E se a tua vida não tem sido impactada, mudada com Deus, é porque você ainda não conhece esse Deus. Eu quero te convidar essa noite a entregar a sua vida a Jesus, o seu coração, a sua vida. E se você essa noite quer convidar Jesus para entrar no seu coração, na sua casa, levante a sua mão bem alta onde você está, que eu quero orar com você. Temos muitas pessoas, Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Talvez você seja membro dessa igreja, mas existe uma área da sua vida que você não entregou ao Senhor. Talvez exista uma área da sua vida que você tem lutado, que você tem tido dificuldade de confiar no Senhor. Eu quero orar com você.
Eu convidaria essas pessoas que levantaram as suas mãos e você que gostaria de vir até a frente, numa disposição de dizer: Deus, me ajuda, alarga a minha compreensão. Talvez você não se sinta amado, talvez você diga: mas Deus não pode me amar pelo que eu fiz ou deixei de fazer, ou por essa ou por aquela circunstância. Ou talvez você esteja enfrentando uma situação que está totalmente fora do seu controle, e você não consegue, isso tem te trazido ansiedade, preocupação, medo. Mas Deus está convidando você agora a falar a Ele. Fale com Ele e diga: Deus, isso tem me preocupado, isso tem me inquietado, isso tem me trazido medo, isso tem feito com que eu perca meu sono, isso tem feito que eu sue, que eu trabalhe, que eu me esforce e as coisas não mudam. Talvez você esteja parado no meio do caminho, mas Deus está desafiando você a continuar nessa caminhada. Vem até a frente, eu quero orar com você. Eu convidaria os pastores, os ministros, os homens de Deus a passar aqui na frente, e vão estar orando com você. Mas saiba que a decisão é sua. Ninguém pode fazer a caminhada com você. Nós estamos ao seu lado, nós queremos lhe ajudar nessa caminhada, mas é você que entrega. As chaves estão na sua mão. O volante do seu carro, da sua vida, é você que tem o controle. O trono do seu coração está agora diante de você, e você sabe, você escolhe quem é que você vai colocar lá. Então confia ao Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu não sei o que eles estão enfrentando, mas Tu que os conheces, Tu que os ama de uma maneira toda especial, Tu que sabes o seu deitar e o seu levantar, Tu que sabes as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações, Tu que sabe aquilo que eles têm se esforçado, Tu que sabe quais são as voltas que os seus caminhos têm dado, Tu que sabes, Pai, aquilo que eles têm enfrentado. Agora, em nome de Jesus, te revela de uma maneira especial, que o amor de Deus os envolva de tal maneira que eles possam aprender a confiar, que eles se lancem agora no escuro, na confiança de que Deus os acolhe, que Deus os recebe, que eles não percam a fé, que eles não percam a perseverança, a disposição de continuarem caminhando neste caminho, caminhando nessa direção, que eles aprendam a descansar, entregar, que eles tenham prazer agora no Senhor. A alegria do Senhor é uma promessa, e nós queremos viver essa promessa. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que preocupa, tudo aquilo que traz estresse, seja removido agora dessa mente e desse coração. Aquilo que foge do controle dos teus filhos, não foge do controle do Senhor, porque não há nada impossível ao nosso Deus, não há nada impossível ao nosso Senhor. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, no nome de Jesus, aleluia. Todas as coisas cooperam bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam. O que a Bíblia está querendo dizer? Que quem ama a Deus, quem ama a vida, quem não para de caminhar, porque não adianta dizer que ama a Deus e parar de caminhar, desistir. Mas quem ama a Deus, quem continua caminhando, quem ama as outras pessoas como a Deus, a vida o encontrará, será encontrado. As coisas, os maus serão transformados em bem. É isso que Deus quer na sua vida, é isso que Deus quer na nossa vida. E eu digo a você, volte nessa confiança à sua casa. E se você que quer, convidou Jesus para entrar na sua vida. Quando você sair, tem algumas pessoas com colete cor de laranja. Elas têm uma literatura e um CD para que você leve para casa, leia e saiba mais a respeito desse Jesus. Deus os abençoe. Você pode voltar ao seu lugar confiando, aleluia. Daquele
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você pode assentar-se, por gentileza? Eu gostaria de chamar aqui o papai David e a mamãe Elisiane e o pequeno Pedro Dias Rocha. Deus tem abençoado o lado do nosso pastor com a chegada do Pedro. E se mais alguém quiser vir, porque eu sei que os voos são coruja que nem um horror. Se quiser vir até aqui, as tias, os afilhados, pode vir todo mundo aí. Porque o pastor David iniciou a prole dele com o Gustavo, agora veio o Pedro, depois vai vir a pequena, que eu não sei o nome, mas vai ser a pequena, que o David disse que não vai perder para mim. Se eu tive 4, ele vai ter 5 filhos. Porque eu digo para vocês, o pastor é filho da casa, o David é filho da casa aqui. O David é filho da casa aqui, então ele vai ter que ser um pastor melhor do que eu, então em tudo, até em filho. 5 filhos. Hã? A careca dele já está quase maior que a minha já. Mas que tanto filho nessa família aí, tia. É só um que eu vou apresentar hoje. Daqui o Pedro. Deixar a mãe preocupada aqui, os avós. Pode passar para o lado de cá, vocês estão muito amontoados aí. Isso. A Bíblia diz que, completado o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. A grande verdade é que a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus aos pais. O David e a Elisiane têm uma grande responsabilidade. Assim como todo pai, como toda mãe. O projeto de Deus era que o nosso lar fosse um lugar que se perpetuasse a relação do homem com Deus. Que as crianças desde pequenininha aprendessem que Deus as ama, que Deus se importa e que Deus tem um caminho. Essa é a grande verdade. Infelizmente vivemos hoje numa realidade que muitos pais acham que o mais importante para os seus filhos é comprar roupa de marca, é botar, aprender inglês, aprender... E esquecem de ensinar os filhos o temor do Senhor. Mas o nosso desejo é que o David e a Elisiane possam ensinar o pequeno Pedro. É um nome forte, Pedro. E que o pequeno Pedro seja verdadeiramente uma pedra, um alicerce no caminho de Deus. Eu convido vocês, tem uma outra Renanda aqui, né? Que está falando. A Estela ali. É. Vamos ficar de pé e vamos orar então. Você levante a sua mão para cá. E nós vamos abençoar a vida do pequeno Pedro. Deus, eu te louvo. Porque eu tenho em meus braços, Senhor, o milagre da vida. Te dou graça porque tu tem abençoado o lar do David, da Lisiane, com a vida do pequeno Pedro, que vem somar junto com o Gustavo, essa família abençoada. Eles trazem diante de ti, Pai, pedindo a bênção do Senhor. Eles reconhecem que vem de ti. Ajuda-os, dá graça. Abençoa o crescimento do pequeno Pedro, Pai, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Que ele seja a alegria do papai, da mamãe, dos avós e de todos, e fundamentalmente tua. Dá graça. Muito obrigado, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Foi uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto. Semana que vem estamos aqui de novo. Você recebeu um informativo que tem todos os nossos convites. Sábado temos então a nossa programação para crianças. Esteja presente, venha e Deus estará abençoando. Que Deus abençoe cada um ao seu regresso a casa e uma semana abençoada a todos. Amém. 6 horas da manhã estamos aqui se você quiser vir orar com a gente. Deus abençoe. Obrigado.